Seja o guitarrista que você sempre sonhou e venha evoluir na guitarra de verdade comigo. Estou te esperando aqui no MB Guitar Academy. Quero falar sobre o Almar. Almar é uma banda que ultimamente os fãs têm feito muitos comentários aqui. Volta Almar, será que com o hiato do Angra o Almar pode voltar? É uma banda que os fãs vivem pedindo retorno. Você acha que com a pausa do Angra uma reunião do Almar é possível? Não sei. Depende dos músicos, né? Se fosse, que legal, né? Porque as músicas do Almar são muito legais, né? O Almar tem músicas muito boas. Eu principalmente gosto daquele álbum Evo, que eu acho fantástico. Tanto é de que foi esse álbum que me levou a aceitar quando o Edu sempre me falava, quando você vai me empresariar. E eu aceitei justamente quando escutei o Evo. Quando ele me mandou a demo do Evo, falei, esse álbum é bom. Aí eu liguei para Edu e falei, Edu, podemos tentar. E aí, até para esclarecer algumas situações, recentemente o Marcelo Barbosa deu entrevista aqui e ele falou o ponto de vista dele a respeito do porquê o Almar não foi para frente. E aí você sabe que o fã, ele pega a informação e faz o que quiser, né? Aponta o dedo, acusa. Então, só para deixar esclarecido, até porque eu acompanhava muito o Almar, sou um grande fã do Almar, e eu lembro o quanto você se esforçou para fazer o Almar dar certo, né? Ajudando a fazer videoclipe, dando as suas ideias e tentando impulsionar a banda. Então, eu queria que você, se você quiser, obviamente, falasse do quanto que você se esforçou para fazer o Almar subir os degraus que precisava subir com o lançamento do Ivo, que eu também acho um ótimo disco, que foi subestimado, que não teve o apoio que precisava dos fãs. E hoje muito fã que vive pedindo o Almar de volta, quando o Almar fez aquela turnê por crowdfunding, não apoiou. Então eu acho uma pena. Se você quiser falar alguma coisa a respeito disso, eu acho que seria interessante ter o seu ponto de vista sobre essa época, sobre o esforço que você fez para que o Almar continuasse, mas infelizmente a banda entrou em hiato e está nesse hiato desde então. Eu acho que o assunto do Almar foi um assunto que em uma época, como poderiam falar? Eu acho que uma época inapropriada com um álbum apropriado. Só que o que acontece? O fã, ele fala, cobra, e na hora de ir, não vai no show, não compra o álbum, não faz crowdfunding, não participa. E aí sempre tem que buscar 3 ou 4 caras que sabem gritar muito, ou falam as ideias que eles acham sem saber de nada. É o famoso achismo. Sim. Então eu acredito que é assim, cara, o que aconteceu no Almar foi muito simples. O Angra estava tentando sobreviver com a saída do Kiko Loureiro, saiu o Kiko Loureiro, foi convidado o Marcelo Barbosa a participar. O que acontece com isso? O Marcelo Barbosa era o guitarrista do Almar. O que acontece com essa situação? O Almar que sempre teve menos shows que o Angra. Normal. O Angra ocupa mais tempo porque tem o Marcelo Barbosa. O que acontece? O Ivo, que eu acho, para mim, olha que eu não conheço também tanto do Almar, mas eu adoro esse álbum de Ivo. Adoro. Eu poderia hoje pegar e escutar ele e eu achar fantástico esse álbum. Então, o que acontece? Em termos de mercadológicos, esse álbum estava no momento certo, musicalmente certo, em gravação certa, mas o povo, possivelmente o público a que ele ia dirigido, não era o público de heavy metal. Possivelmente não era o público que gosta do Angra. E o que aconteceu? O público simplesmente não foi. Aí o Marcelo entrando no Angra com mais shows, aí eu me vi um enroscado e falava, pô, como que eu ajudo?
porque o Edu estava preocupado, como que ajudo? Aí foi quando eu coloquei, inclusive, não sei, foi uma ideia minha, que aliás, a banda aceitou muito bem como maneira de ajuda, de falar, putz, vamos colocar então o Almar junto com Angra, não sei se você lembra daquela época. Teve uma pequena turnê, e eu perguntei a Marcelo, Marcelo, você vai poder fazer os 2 shows? Você tem certeza? E o Marcelo falou, eu posso sim, vou fazer. E ele fazia os 2 shows. Ele tocava um, depois ia e tocava o outro. E bom, e isso foi acontecendo. O que aconteceu? Em certo momento, o próprio Edu viu que isso não ia ser certo. Ele chegou para mim e me disse, em uma reunião, inclusive no meu apartamento lá em São Paulo, que foi, me pediu que queria ir e falar comigo, me disse, Barão, não está dando certo. O Marcelo está mais no Angra, e eu estou aqui, que é o que eu faço? Eu falei, cara, não sei, a decisão é sua, vamos seguir, vamos tentar. E ele veio e falou, putz, eu acabei de fazer um show lá em Peru, foi, creio que ele me comentou, onde tinha, quem era? O Johnny Turner. Ele me disse, com Johnny Turner. E Johnny Turner me disse que que ele fazia shows em diferentes lugares, ele tocando músicas das bandas que ele tinha tocado. E aí ele me disse, será que não seria uma boa eu fazer isso? Eu falei, legal, vamos então montar uma banda para você. E naquele momento foi ele que decidiu que não estivesse Marcelo Barbosa, e foi aí que surgiu a ideia de fazer em um princípio era do Falaschi All Stars Band. E eu lembro, eu tenho aí o cartaz disso, eu tenho um cartaz que eu mesmo fiz com ele, foi uma ideia minha com ele, que criamos, que iam ser vários músicos, e foi ele que foi o próprio Edu que falou para que não fosse que não dava por Marcelo. Só que possivelmente o Marcelo nunca sabia disso. Isso foi o que aconteceu, essa é a grande verdade dessa realidade, e eu acho que e não estou trazendo aqui fofoca, animar os sentimentos, nem nada, estou simplesmente contando as coisas como são, como foram, e possivelmente Edu fez o certo em seu momento, porque, claro, ele via que o Angra estava sempre... O Angra tem vida própria. O Angra tem vida própria. Possivelmente o Edu viu que não ia ir, e foi aquele momento que se montou essa situação de sua carreira solo, foi daquele jeito. Então, e como se deu meu rompimento com ele, não foi por nada, simplesmente foi meu rompimento com ele, foi por os problemas que tiveram, que isso já são coisas do passado e que não quero falar, porque são coisas que já morreram, tá? Do assunto que teve entre ele e o Rafael. E pronto, fim de história. Só por isso. Tá? Mas eu quero lembrar que eu mesmo levei o Edu à Espanha a tocar com a banda que eu empresariava, que era o Avalanche. O Edu cantou lá com o Avalanche na gravação do DVD e fui eu... Perdão? Do Alberto Rionda? Do Alberto Rionda. Fui eu que levei Edu lá para falar, para ele participar desse DVD. Então, assim, as situações... Só que depois aconteceu tudo o que aconteceu, mas naquela época simplesmente foram movimentações de sobrevivência de ambas as partes, de todas as partes. Não existiu boicote de nenhum jeito, porque, cara, não sei se vocês perceberam uma coisa, eu sou um homem de negócios, eu sou um empresário homem de negócios, e os homens de negócios não podem pensar em destruir uma coisa. Eu penso em ganhar dinheiro com a esquerda, com a direita, com o meio. É ridículo você pensar, você destruir uma coisa para ganhar dinheiro aqui. É absurdo. Eu nunca pensei assim. Se você conhecer minha história, da minha vida, meus trabalhos que eu fiz, e meus negócios sempre foram assim, frutíferos. Por quê? Porque eu sou um cara que eu gosto de agregar, construir, juntar artistas um com outros.
É simples, veja a festa da Top Link, agora que aconteceu, do 35 aniversário. Estavam todos esses artistas tocando juntos, artistas que alguns nem se conheciam. E se você vai na festa da Top Link do 20 aniversário, foi igual. E se você vai e olha todos os projetos nos que eu estive envolvido, eu coloquei o Andreas Kisser tocando com Scorpions, fez uma turnê e gravou um DVD com Scorpions. Ou seja, é só olhar como eu sempre fui um cara que linkei pessoas, e é só olhar minha série de TV para você entender como eu linko pessoas. Por que eu teria que destruir? Não sei, só as cabeças dos lunáticos, desinformados e que gostam de perder seu tempo fazendo fofocas. Fofocas. Só isso. Sério, pessoas inteligentes pesquisam, estudam, e quando não sabem, ficam calados para aprender e saber opinar. E aí, bora evoluir de verdade na guitarra? Clique no botão abaixo e se inscreva agora mesmo no MB Guitar Academy Essencial, com valor promocional, e garanta também todos os bônus exclusivos dessa promoção.